Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa reflexão. Obrigado por mais uma vez você estar aí ligado conosco para ver o nosso comentário. É importante a gente saber que algumas pessoas, não para aprender, mas para participar um pouquinho, porque pensam, como eu penso, que é importante a gente participar de um papo que interessa diretamente a nós, porque nos ajuda a nossa vida diária, né? Nos dá sentido para a vida. Falar das coisas de Deus nos dá sentido para a vida. A pessoa, se não fosse a nossa fé, de que jeito a gente viveria? Não crê em nada, não crê principalmente em Deus, não crê em nós mesmos. Seria um transtorno, né? Então é por isso que a gente cultiva essa fé. Isso nada mais é do que fé que Deus está do lado de quem o busca, né? E viver essa fé é a coisa mais linda que Deus pode nos conceder. Na outra semana, não essa que passou, mas na outra semana eu falei aqui, até eu disse assim, né, que algumas pessoas podiam imaginar assim, mas que coisa fora de tempo falar do Espírito Santo no mês de setembro. E eu falava assim, que falar do Espírito Santo é sempre bom, é sempre Pentecostes para nós, no momento que a gente quiser. Ele também quer, porque ele vem em nosso auxílio, e o Espírito Santo está sempre se derramando sobre nós. E eu falei sobre a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, né? Cumprindo-se assim a promessa de Deus, a promessa do Pai, que enviaria o Espírito Santo para simplificar a vida deles. O Espírito Santo simplifica a vida não só dos primeiros cristãos, como ele simplifica a nossa vida. Por quê? Porque é um espírito de sabedoria que pousa sobre nós, nos abrindo a mente e o coração para aquilo que é bom, né? E ele nos concede a sua sabedoria. É o que ele faz, né? Que ele é um espírito de sabedoria, um espírito de luz, né? E muito bom. Agora então a gente queria dizer também que o Espírito Santo se deu somente para acrescentar um pouquinho, porque ficou algo assim meio no ar ainda. A ação do Espírito Santo se deu naquele momento sobre aquelas pessoas, antes de ser antes de ser um instrumento, um objeto de estudo, de doutrina. Ele desceu sobre aquelas pessoas e elas experimentaram a ação do Espírito Santo. Quer dizer, alguma coisa que você diz, mas e daí? Não foi uma dose muito forte? Foi uma dose forte, né? Mas e daí? O que vem de Deus não vem para escandalizar. O que vem de Deus vem para acrescentar. E ele vem com sabedoria, com moderação. Vem na medida que a gente suporta. Na medida que a gente é capaz de entender. Porque a linguagem de Deus para nós, ela é muito simples. A linguagem de Deus para nós é muito simples. Então o Espírito Santo, antes de ser objeto de estudo e de doutrina,
desceu sobre os apóstolos e Maria, e eles tiveram essa graça de experimentar a ação do Espírito Santo nas suas vidas e ver o que ele era e é capaz de fazer. Foi algo extraordinário? Foi algo extraordinário, mas como eles estavam preparados em oração pedindo, então Deus olhou o quê? A fé, a obediência, porque eles sabiam que viria o Espírito Santo, eles sabiam que viria, só eles não sabiam em que proporção, e ele veio assim, veio com tudo, né? Então foi o espetáculo, né, mais lindo deste mundo. Então eles tiveram a experiência, antes de tudo isso, foi uma experiência ao vivo e a cores, porque eles tinham fé. Eles se reuniram para pedir, ficaram em oração, a convite de Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo. Ela que já tinha tido a experiência com o Espírito Santo, porque quando ela ficou grávida, esperando o Filho de Deus, foi ali no momento do anúncio do anjo Gabriel. O anjo chegou nela e disse assim: você vai ser a mãe do Salvador. E nós sabemos lá da história de Lucas 1, né? No Evangelho de Lucas, como é que foi, né? Ela ficou assustada, né? Mas peraí, como eu posso ser mãe? Eu não sou casada. Só que ele disse assim para ela: o que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. E naquele momento ela parou assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Aí o Espírito Santo começou a agir nela. Ela não tinha pego nenhum livro, pelo menos pelo que sabemos, não fala na Escritura que ela vivia olhando sobre isso, que acho que nem tinha ainda, né? Lógico. Simplesmente uma experiência viva, pessoal. Experiência com o Espírito Santo é uma experiência pessoal. Ele vem e faz coisa que deixa muita gente boa duvidando. Ah, não é capaz de fazer isso. Não é eu ou você que somos capazes de fazer. É o Espírito Santo quem nos torna capazes de realizar alguma coisa. Porque ele é um Espírito de sabedoria. E ele vem para nos dar essa capacidade. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. Porque tudo que falar a respeito disso ainda é muito pouco. Contra muitas teorias e experiências teóricas, portanto. Então é isso que a gente viu nessas pessoas, a fé, e é a resposta de Deus à sua fé. Quando eles pediram, sabendo que Jesus tinha falado que mandaria o Espírito Santo, então eles ali estavam recebendo o Espírito Santo. Eles tinham fé que a promessa de Deus não era em vão, a promessa que Jesus fez para eles não era em vão. Foram pedir que apressasse, que não estava fácil porque eles estavam com muito medo, e veio o Espírito Santo sobre eles e fez todo aquele espetáculo de acontecimento. Então você veja que Deus não complica. Deus não complica, ao contrário, Ele age de forma simples e objetiva, de acordo com a nossa capacidade de entender, porque Ele mesmo já
vai nos capacitando, o Espírito Santo já vai nos capacitando a entender a sua doutrina, a sua ciência. Olha como é profundo isso. A sabedoria do Espírito Santo é muito profunda, porque ele vai nos capacitando já para entender coisas que não estudamos, que não teríamos capacidade de entender, só que ele vem com sabedoria. E ele vai abrindo a nossa mente e vai simplesmente fazendo com que nós entendamos o que ele quer fazer da nossa vida, o que ele quer que nós façamos por ele, e destruindo em nós um monte de princípio errado. É isso que ele vem fazer. É por isso que a gente precisa pedir, senão a gente vira um bichinho ruim, né? Então a gente precisa ter essa intimidade com esse espírito de sabedoria. Ele vem preenchendo de sabedoria. Eu queria ler com você hoje aqui o livro, aliás, a gente chama de Carta aos Gálatas. Carta de São Paulo, apóstolo aos Gálatas. Mas por que Gálatas? Era uma determinada região lá da Itália, parece. Parece que era Galácia, né? Então, aquelas pessoas que vinham de lá era conhecido como Gálatas. Então, São Paulo escreveu a eles. Então, vamos ver um trechinho para a gente ver qual é o teor desse tema de hoje. A lei e a fé. A lei e a fé, esse é o tema. E assim, São Paulo dizendo para os Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela aceitação da fé? São Paulo pergunta para eles. Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne, pela lei, né? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. E essa é a palavra do nosso Senhor para nós. Então, somente para clarear um pouquinho, depois você vai ler esse trecho que é Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Esses Gálatas aqui, essa comunidade dos Gálatas, que era um povo que queria, eles estavam ali
Eles estavam ali aprendendo e não aprendendo. Sabe aquele que fica no meio termo? Eu vou, mas eu não sou muito chegado. Eles estavam assim nessa termo e estavam ainda com uma resistência, porque havia uns judeus recém-convertidos que queria convencer os gálatas e mais um monte de cristãos recém-chegados a impor a compreensão pela lei, a lei. Sabe aquela coisa? A lei é essa. E Jesus Cristo veio acabar com essa lei, veio aperfeiçoar essa lei, essa coisa que tem que obrigar. Não, isso é obrigado. Não obrigado nada, Jesus não obriga nada. Jesus não obriga nada. Então é por isso que ele se dirige a eles dizendo assim, eles estavam existindo. Não sabia se ia para o ensino de São Paulo ou se ia para o ensino daqueles judeus que estavam pregando a sua religião, mas impondo a prática da lei. E pela prática da lei só escraviza, não liberta. É por isso que ele diz assim, insensatos Gálatas, levianos, vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé? Então a gente aqui não podemos estender muito, mesmo porque o teto aqui é meio baixo, né? Então não podemos dizer assim que muita coisa a respeito disso, porque isso aí depende de um estudo, essas coisas, isso a gente não tem muito, né? Mas, para dizer assim, que Deus não complica a nossa vida. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a nossa mente se abre para entender as coisas. Então, eles ofereciam essa resistência, porque ficavam, será que eu vou por aqui ou por aqui? É lei ou é fé? E eles achavam que pela fé não ia conseguir isso. Mas aqueles que experimentaram antes de qualquer coisa, já fizeram a experiência com o Espírito Santo, ele pregava isso. Olha, o Espírito Santo ele age, o Espírito Santo faz a graça. E ele estava naquela de, não, eu só vou se a lei permite. Se a lei não permite, eu não vou aceitar isso que você está falando. Mas o Espírito Santo vem para nos libertar dessa garra, dessa escravidão da lei. O Espírito Santo nos dá essa liberdade de buscar essa sabedoria, de ter essa vida, essa liberdade, essa alegria, de fazer aquilo que a gente gosta de fazer dentro do plano de Deus, e não ficar ali levado por um cabresto, por uma corda ali, você chega aqui, você não pode sair daqui. E nós precisamos sair disso. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria para praticar a nossa fé, e a nossa fé que nos salva. Ele se refere a Abraão. Se refere a Abraão. Abraão que foi justificado pela fé. Justificado também se pode dizer perdoado. Foi justificado pela fé. Ele disse, olha o exemplo de Abraão aqui, olha. Ele fala para eles, olha, Abraão, vou até repetir aqui, ele diz assim, que anunciou a boa nova a Abraão, em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Então Abraão, que também provavelmente não sabia muita coisa, só que ele tinha fé, ele acreditou, ele foi obediente. Quando Deus falava para ele, ele se debruçava lá
se prostrava para ouvir Deus falando com ele, e por isso foi iluminado, foi abençoado por essa fé, por essa confiança em Deus, pela obediência, e foi justificado pela fé. Então é por isso que ser cristão não é tão complicado assim não. Porque Deus não complica nada. É nós que às vezes temos uma certa preguicinha de observar os fundamentos da nossa fé. E às vezes vivemos num pé aqui e outro aqui. Nem lá, nem cá. Vou seguir por aqui ou por aqui. Isso é muito difícil. Deus não faz nada difícil para ninguém. Ele quer que sejamos livres e que, pela experiência com o Espírito Santo, deixando ele agir na nossa vida, possamos ser menos infelizes em respeito à prática da religião. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.